inconsciente da carne colocou nosso planeta em grande perigo. Na Terra vivem cerca de 7,8 bilhões de seres humanos e todos os anos abatem-se aproximadamente 70 bilhões de animais terrestres e, por incrível que pareça, uma quantidade ainda maior de animais aquáticos para consumo alimentar. Porém, os impactos ambientais dessa prática são imensuráveis. Estima-se que uma área equivalente ao continente africano, aproximadamente 30% das terras de todo o planeta, são destinadas a pastagens para a criação de animais ao abate. Este uso da terra é insustentável. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, a criação de animais contribui com o desmatamento, o aumento da temperatura da terra, poluição do solo e destruição dos oceanos. A pecuária é a área que mais desmata no mundo inteiro. 30% das terras do planeta são usadas como campo de pasto. Além disso, para desmatar, o agronegócio usa queimadas, poluindo o ar e acabando com o habitat natural de algumas espécies, ocasionando assim uma extinção em massa de animais silvestres. Na Amazônia brasileira, a principal atividade responsável pelo desmatamento é a pecuária. De 1990 a 2006, o rebanho bovino cresceu a uma taxa de 6,74% ao ano na região, enquanto no resto do Brasil o crescimento médio do rebanho foi de 0,57%. Segundo os dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, o rebanho cresceu de 26 milhões de cabeças em 1990 para 73,7 milhões em 2006, mais de 180% em 16 anos. As motivações para investimento na criação de gado na Amazônia continuarão ocorrendo, pois na pecuária exige baixos níveis de capital, pouco preparo para o solo e tem poucas restrições associadas a relevo e a áreas livres de troncos em florestas recentemente desmatadas. Esses fatores tornam a pecuária a atividade mais intensamente associada aos processos de desmatamento na maior parte da região. São 335 kg de CO2 emitidos a cada 1 kg de carne bovina produzida. Isso acontece porque os animais soltam flatulências de gases responsáveis pelo efeito estufa, devido à ingestão de celulose. Segundo a Organização da Agricultura dos Alimentos da ONU, a estimativa de emissões diretas da produção de carne são cerca de 18% do total de gases de efeito estufa do planeta. Há diversas organizações que sugerem a redução no consumo de carne vermelha como uma medida efetiva na diminuição da emissão de gases de efeito estufa. E segundo a cientista da ONU, Ranjendra Pachauri, tal medida faz sentido pois a produção de carne vermelha emite mais gases estufas na atmosfera do que os meios de transporte. E uma outra pesquisa realizada pela Universidade de Oxford comprova que se todas as pessoas do mundo se tornassem veganas, teríamos a diminuição de 2 graus Celsius. Por isso, quanto menos carne e mais verduras, legumes e frutas fizerem parte da sua dieta, melhor para o meio ambiente. Quando se cria um grande número de animais em um mesmo local, a quantidade de resíduos, como fezes e urina, são grandes, e mesmo quando há uma limpeza regular, o solo fica contaminado, afetando também os lençóis freáticos. Com o solo contaminado, é inapropriado seu uso para plantações de alimentos, o que seria inviável a sua utilização depois da criação de animais para o consumo humano. Oi, boa tarde. Meu nome é Kátia, eu sou professora de biologia há 30 anos, trabalhei em vários colégios particulares, sempre foi a minha área de atuação. Estou no Rio Branco, esse é meu 20º ano de trabalho. Já fui, logo que me formei, tentei ir para a área de pesquisa, trabalhava com bactérias fixadoras de nitrogênio. Vocês também me perguntaram como a criação do gado pode contaminar o solo e os lençóis freáticos, né? Na verdade, a criação do gado, se eu pensar em gado confinado que come milho, né? Eu tenho uma que não é a questão do Brasil, o nosso gado, a maior parte se alimenta do pasto, da gramínea, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos, a criação, né, do gado é feita em gado confinado que se alimenta de ração, que é basicamente o milho. O que acontece? Nesse caso, para a produção desse milho que vai ser usado como alimento, eu tenho o uso do adubo nitrogenado, né? Que acaba contaminando o solo, os rios e o lençol freático, né? Porque o adubo acaba sendo levado, né, pelas chuvas para esses ambientes. No caso do Brasil, o nosso grande problema na criação do gado é eliminar áreas de mata natural, né? E aí, consequentemente, para a produção do capim para o pasto.
esse é o maior problema nosso, né? Não é tanto a questão da contaminação de solo e de água, mas se eu pensar, por exemplo, também voltando lá ao gado que é confinado, que usa ração, a quantidade de água que se necessita para produzir, né, tanto para produção pecuária, é absurda, né? Se eu fizer a ideia de quanto eu economizo, né, de água para quando eu fecho a torneira para escovar meus dentes, um banho rápido, não comer carne um dia, a economia é muito maior por semana, e se eu não comer carne, a economia aumenta terrivelmente, né? Então eu tô falando aí do uso da água, né? Não da contaminação. Nas últimas décadas, é possível observar um aumento significativo do consumo de peixes e animais marinhos, que fazem parte da dieta diária de uma grande parte dos habitantes da Terra, em diferentes sociedades. Atualmente, a venda de peixes e animais marinhos representa um comércio internacional avaliado em cerca de 153 bilhões de dólares em exportações. Enquanto na década de 60 capturava-se cerca de 20 milhões de toneladas por ano, estima-se em 2017 uma captura de 90 milhões de toneladas. 2 fatores são apontados para essa elevação. Primeiro, o desenvolvimento da tecnologia naval, que permite o deslocamento de frotas pesqueiras em longas distâncias e com facilidade de captura em larga escala. E segundo, a demanda mercadológica crescente por pescados, fruto do aumento populacional e a popularização do seu consumo, o que levou à ampliação de busca de estoques em todas as regiões do mundo. Essa elevação de captura ameaça a extinção de várias espécies e a destruição do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Cerca de 60% do estoque marinho já atingiram a capacidade máxima de exploração, e o restante está gravemente reduzido. Devido a tudo isso, corremos o risco de não ter nenhuma espécie marinha até 2050. A criação de animais é responsável por 65% do óxido nitroso do mundo, um gás com potencial de aquecimento 296 vezes maior que o CO2, 51% das mudanças climáticas causadas pelo homem, 30% do consumo de água mundial, 45% das terras do planeta, 91% da destruição da Amazônia brasileira, extinção de espécies e destruição de habitat. Há 10 mil anos atrás, os animais silvestres ocupavam 99% da biomassa e os seres humanos apenas 1%. Nos dias de hoje, os seres humanos, somados com os animais em cativeiro, ocupam 98% da biomassa e os animais silvestres só somam 2%. São necessárias mais ações para tornar os sistemas alimentares mais estáveis, mais preparados para o futuro e mais resistentes às ameaças globais. Pode basear essa ação em 3 princípios fundamentais: sustentabilidade, inovação e colaboração. Nossas ações são o nosso futuro.